Abençoados, bênçãos. Já no melhor dia de nossas vidas, recebo que tudo está bem, recebo que hoje seja o melhor dia da sua vida. Seja bem-vindo, todos, de qualquer parte do mundo. Mediante essa tecnologia maravilhosa, podemos falar aqui ao vivo para todo mundo. Se você não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso. Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa aqui do Brasil. Já querendo mandar aqui um abraço, uma saudação para o Rio Grande do Sul, para a minha amiga Jandira Fegali, que já está ao vivo. Jandira Sueli, perdão, abençoado, me perdoe. Um abraço para ti, receba que o que você vai ouvir vai te fazer muito bem, é isso? Um abraço para você, para a sua mamãe, que fez aniversário ontem, mamãe da Jandira, fez aniversário ontem, parabéns para ela, receba que tudo está bem nas vossas vidas, e um abraço também, a saudação para todos que estão aqui nos assistindo, muito obrigado aí pela sua audiência, se possível, por favor, compartilhe aí a mensagem, isso que você vai ouvir, e se for possível também, se inscreva no nosso canal do YouTube. O link será fixado daqui a pouquinho aí nos nossos comentários. É necessário que se faça isso, abençoados, para que a palavra corra e seja glorificada, e que outras pessoas também possam ouvir a verdade do Evangelho e, no mínimo, crie uma dúvida e vá pesquisar se o que nós estamos falando é verdade ou se o que você está ouvindo na religião é verdade. Porque Jesus, uma vez, ele falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livre. Mas é necessário que você pesquise, é necessário que você vá atrás, que você estude, para você conhecer a verdade. O nosso tema aqui hoje se chama: por que são falsos os apóstolos? Por que são falsos os pastores, os mestres, os teólogos, os doutores? Por que eles são falsos? E isso, é claro, mediante ao Evangelho da Graça de Deus. Porque aqui nós vamos aqui imitar o que diz o Evangelho da Graça, explicado pelo apóstolo Paulo. É isso? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Ele mesmo diz que recebeu a graça para passar para a igreja de Cristo. É isso? Ele recebeu o fundamento, o Evangelho da incircuncisão. Um abraço aí para o meu amigo Dino Sani. Ontem estava ouvindo o tema aí a mensagem do abençoado. Excelente, muito bom. Ele, o abençoado Orlando Alves, lá dos Estados Unidos, também muito bom. Cria aqui em nós uma expectativa muito boa, nos liberta dos enganos da religião. Abençoados, não pare de falar, continue falando dessa palavra, porque tem muitos de nossos irmãos que estão aí presos na religião e que precisam se libertar, assim como nós fomos libertos, tá bom? Abençoados com todas as bênçãos. 2 Coríntios, capítulo 11, no verso 13, nós vamos ler aqui, não é isso? Por que são falsos os apóstolos? Uma pergunta, é isso? Que só o Evangelho pode responder. Nós respondemos mediante ao Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13, diz assim o apóstolo Paulo: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Olha que o apóstolo aqui, ele pegou pesado, hein? O apóstolo Paulo pegou pesado quando diz que porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. E ainda foi mais longe ainda, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele está aqui destapando os falsos apóstolos, destapando, revelando quem são eles. Então, abençoados, veja bem, como identificar um falso apóstolo? Quem são esses? De quem que o apóstolo Paulo estava falando? Para quem que ele estava apontando quando ele disse: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos? De quem que o apóstolo Paulo estava falando? Primeiro, precisamos aqui fazer alguns esclarecimentos. Veja bem, quando o apóstolo Paulo ele diz falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, não está falando aqui do caráter de ninguém. Ele não está aqui falando da vida pessoal, se fulano faz isso, faz aquilo na sua vida particular. Não, não é isso. Não está falando do caráter de ninguém, mas sim falsos quanto ao tempo da doutrina do pacto. O caso aqui é doutrinário.
O apóstolo Paulo está falando da doutrina, mesmo também porque quando se trata de doutrina, envolve também o caráter da pessoa, não é isso? Porque se você é uma pessoa de caráter, você não vai ensinar mentira, você não vai querer enganar ninguém. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui, ó, falsos apóstolos. Por quê? Porque depois que Cristo morreu, veja bem, depois que Cristo morreu, a doutrina estabelecida foi a graça. Cristo morreu na cruz, acabou a lei e a graça foi estabelecida. Nós falamos aqui sempre, Romanos capítulo 10, verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Isso nós falamos aqui sempre, está bem claro aí. O fim da lei foi Cristo na sua morte e na sua vinda. Quando Cristo morreu na cruz e quando ele voltou no fim daquela geração. Quando diz falsos apóstolos, estava falando, abençoados, se você não sabia, fique sabendo, está falando dos apóstolos da circuncisão. Não havia outros apóstolos? Quando o apóstolo Paulo escreveu para Corinto, quais eram os apóstolos da época? Os apóstolos da circuncisão. E veja aqui, ó, vamos mostrar aqui que está escrito que é com eles que ele falava, segundo a carta aos Coríntios, também nesse capítulo, agora o verso 4 e o verso 5. Olha o que diz. Porque se alguém, palavras do apóstolo Paulo, se alguém for pregar-vos outro Jesus, pense bem, outro Jesus, que nós não temos pregado, Paulo falando, se alguém for pregar para vocês, falar de um outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. E o verso 5, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Então, a pergunta é, quem eram esses excelentes apóstolos? De quem que Paulo está falando? Se for pregar outro Jesus, se for pregar outro evangelho, se for pregar um outro tipo de comportamento, um outro espírito, de quem que ele estava falando? Vamos ver aqui, Gálatas, vamos avançar aqui a Gálatas, capítulo 2, no verso 9, e ele vai mostrar aqui de quem que ele estava falando. E conhecendo, olha só, conhecendo Tiago, Cefas, que era Pedro, e João, que eram considerados como as colunas. Esses três eram considerados os mais importantes, os excelentes apóstolos da época do apóstolo Paulo. A graça que me havia dado, deram-me as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Pedro, Tiago e João, os colunas da igreja, eram considerados por Paulo e eram mesmo os principais, os excelentes apóstolos. Apóstolos da circuncisão, da lei de Moisés, que depois da morte e ressurreição de Cristo, depois que Cristo morreu, ressuscitou, eles continuaram a pregar a lei de Moisés. Eles não pararam de pregar a lei de Moisés, continuaram com o mesmo discurso, até parecia que Jesus não havia morrido e muito menos ressuscitado. Então vamos ver aqui. Olha, vamos te mostrar a pregação do apóstolo Pedro. Eu tenho certeza que você conhece essa pregação. Atos, capítulo 2, no verso 38, que diz assim, ó, Atos 2, 38. E disse-lhes Pedro, olha o discurso de Pedro, arrependei-vos. Isso depois que Cristo morreu e ressuscitou, dando fim à lei de Moisés, dando fim ao pacto do arrependimento. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, batizado nas águas, para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Então, o apóstolo Pedro, mesmo depois da morte de Cristo, Pedro, Tiago e João, eles continuaram a pregar o evangelho da circuncisão. Olha, abençoados, o pacto já tinha tido fim. O pacto da lei já tinha acabado. Então ele se tornou falso. Acabou, não vale mais. Era um mandamento, era uma lei que não podia ser mais usada, porque na cruz o próprio Cristo, o próprio Deus, deu fim, ficou ultrapassado. E os apóstolos daquele pacto, do pacto da lei, se tornaram falsos apóstolos. Porque pregavam uma doutrina
falsa, que tinha perdido a validade. Acabou. Então, não valia, não é isso? E mais, até a cruz, veja bem, porque muitas pessoas nos acusam assim, vocês não gostam dos apóstolos Pedro, Tiago, João. Não é isso, abençoados. Até a cruz, eles eram apóstolos verdadeiros. Eles cumpriram muito bem a função que foi dada pelo próprio Deus ali, através de Jesus de Nazaré. Eles cumpriram ali com glórias, ali tudo certinho como foi mandado. Agora, depois da cruz, depois que Cristo morreu e ressuscitou, tornaram-se apóstolos falsos, porque continuaram a fazer uma lei, a pregar uma lei que já havia tido fim na cruz. Por isso se tornaram falsos. Veja aqui, Gálatas, volte a Gálatas, capítulo 2, verso 7 e verso 8, onde o apóstolo Paulo fala muito desses abençoados. 2, verso 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me havia confiado, Paulo falando, o evangelho da incircuncisão foi confiado a ele, como a Pedro o da circuncisão. Dois evangelhos. Da incircuncisão foi confiado por Deus a Paulo. E o da circuncisão foi confiado a Deus a Pedro. E o verso 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, que foi Deus, eles cumpriram certinho o que Deus mandou, esse operou também em mim, esse que é Deus, operou também em mim com eficácia para com os gentios. Veja bem, abençoados, eles cumpriram a função deles de maneira correta. Agora, as duas doutrinas vieram de Deus. Tanto a circuncisão, tanto a lei de Moisés, quanto a graça, quanto a incircuncisão, tanto o pacto de obras, quanto o pacto de fé, os dois vieram de Deus. Mas cada um em um pacto. Cada um no tempo. Não se pode misturar. Escrevendo lá os Romanos, capítulo 11, verso 6, o apóstolo Paulo diz que, de outra maneira, se misturar, a graça não é graça. Não pode misturar a lei com a graça. Até a cruz, que foi a lei de Moisés. Na cruz, a lei de Moisés teve fim. Outra, depois da cruz, que é a graça de Deus. Então, a esses apóstolos da circuncisão, o apóstolo Paulo, o apóstolo da incircuncisão, que foi levantado por Deus, chama de falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. Nós lemos aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13. Lá em Gálatas, aqui mesmo, Gálatas, capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo diz que não andavam segundo a verdade do Evangelho. Diz para Pedro na frente de todos. Pedro, Tiago e João. Diz que não andavam segundo a verdade do Evangelho. Por quê? Porque estavam pregando a lei de Moisés. E a verdade do Evangelho, naquele tempo, era a graça de Deus. O que eles teriam que pregar, se quisessem pregar, que essa função não foi dada a eles, foi dada ao apóstolo Paulo, teria que ser o Evangelho da graça. Mas não, eles pregavam, continuaram a pregar a lei de Moisés. E Paulo apontou o dedo neles, vocês são falsos apóstolos. E só que tem um detalhe aí, abençoados, que nos chama muito aqui a atenção, é que todos eles, tanto os apóstolos da lei quanto o apóstolo Paulo, todos aguardavam o fim daquela geração. A expectativa da época era o fim daquela geração. Por quê? Iria acontecer o que Jesus anunciou lá em Mateus 24, versículo 34, onde tudo seria consumado. O templo seria derrubado, viria a tribulação, essa tribulação que a religião está esperando, já veio, já aconteceu, a destruição da cidade, Cristo voltando, fazendo juízo sobre aquela nação. Ele voltou sobre as nuvens, um vocabulário dos judeus, que quer dizer fazer juízo sobre uma nação. Lá no capítulo 24 de Mateus, depois você leia, não sempre que aconselhamos, falamos para você, leia o capítulo 24 de Mateus, do verso 1 até o final, que Jesus vai estar lhe explicando. Quando chega lá no verso 34, aí ele fala, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E no verso 36 ele fala, o dia e a hora ninguém sabe, mas no verso 34 ele fala, é nessa geração, tá bom? Olha, todos acreditavam, todos os apóstolos, tanto da circuncisão quanto das incircuncisão, eles criam
que iria acontecer, que Jesus iria voltar, que tudo seria consumado no final daquela geração. A diferença de um para o outro é que os apóstolos da circuncisão, Pedro, Tiago e João, ensinavam a lei de Moisés. Batismo nas águas, jejum, circuncisão, tudo que havia antes da cruz, eles continuaram a ensinar, que teve fim ali na cruz. Agora, o apóstolo Paulo ensinava a caminhar para o que estava por vir, o que iria acontecer ali no final daquela geração, o que era perfeito, o pacto da graça. Lá em Hebreus capítulo 6, verso 1 e verso 2, ele diz que era para deixar aquelas práticas da lei e prosseguir a olhar, botar atenção no que estava por vir, que era perfeito, andando, caminhando para a perfeição, que seria a consumação de todas as coisas no fim daquela geração, como o próprio Jesus já havia anunciado: não passará esta geração. O próprio Jesus falou, e o apóstolo Paulo ensinava, os outros apóstolos também acreditavam e ensinavam, só que a diferença era essa, que os apóstolos da circuncisão ensinavam com um falso apóstolo, com um falso evangelho. Por isso que Paulo disse para eles: vocês são falsos, estão ensinando o que vai acontecer com a lei que já passou. O apóstolo Paulo ensinava com a graça de Deus, ensinava deixando já as doutrinas praticadas pelos outros apóstolos. É isso que o apóstolo Paulo ensinava, para deixar as práticas da lei de Moisés. Por essa razão, Paulo os chamou falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. Eles não deixaram as práticas da lei. Os apóstolos de Jesus de Nazaré, nenhum deles, depois que Jesus morreu e ressuscitou, pararam lá com os batismos, não pararam lá com as obras lá da lei, continuaram, porque mesmo Cristo morrendo ali na cruz, o templo de Jerusalém continuou de pé, porque tudo era feito ali no templo, a direção da lei de Moisés, tudo era feito ali, os dízimos eram entregues ali, as ofertas eram entregues ali, as oferendas, quando alguém tinha que fazer um sacrifício, tinha que procurar um sacerdote que estava ali, tudo tinha que ser feito ali. E veja que no verso 4, 2 Coríntios capítulo 11, verso 4, olha, veja bem o que ele diz: na prática desses rudimentos, com certeza traria sofrimento para a igreja. O apóstolo Paulo fala que, olha, se vocês continuarem com essas práticas, vai trazer sofrimento. Olha o que diz aqui, nós lemos aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 4, diz que um outro Jesus, se vocês se voltarem para um outro Jesus, mas qual outro? Se só há um. Romanos, capítulo 7, verso 4, diz que nós pertencemos, depois da cruz, nós pertencemos àquele que ressuscitou. Os apóstolos continuaram com o outro Jesus, que era Jesus de Nazaré, a outra manifestação, que agora já não existia mais. Depois que ele morre e ressuscita, ele se tornou Cristo acima de todas as coisas. O Espírito, ele voltou à forma Espírito. Não é mais Jesus de Nazaré. Um outro Espírito que ele diz aqui, se vocês se meterem com outro Espírito, com E minúsculo, ou seja, um outro comportamento, com certeza vão sofrer. Lá em 2 Coríntios 5, 7, ele deixa bem claro que nós, depois da cruz, no pacto da graça, nós andamos por fé, não é por vista. Os apóstolos lá, o que eles ensinavam? Não, tem que fazer, tem que jejuar, tem que fazer um propósito, tem que levar uma garrafinha com água. Não é isso, abençoado. Nós andamos por fé, nós cremos que está escrito que somos abençoados com todas as bênçãos. E ele fala, o apóstolo Paulo fala aqui, de um outro evangelho, 2 Coríntios 11, 4. Ele fala, se vocês derem ouvido a um outro evangelho, que outro evangelho é esse? A Bíblia, ela fala de dois evangelhos. Nós lemos aqui, não é isso? Gálatas 2,7, o evangelho da circuncisão, o evangelho da incircuncisão. O evangelho pregado por Paulo é o da incircuncisão. E se vocês derem ouvido ao outro evangelho, o que a religião faz hoje, o que vai acontecer? Vai trazer sofrimento para a sua vida. Por isso que nós vemos aqui hoje os irmãos sofrendo, ninguém tem certeza de nada, não sabe se vai para o céu, se vai para o inferno, não sabe se é salvo, não sabe se o nome está escrito no livro da vida, se der uma escorregadinha,
perdeu a salvação, porque estão ouvindo o evangelho da circuncisão, um outro evangelho. E Paulo deixa bem claro, com razão sofrereis. O nosso evangelho, abençoados, é o da incircuncisão. E veja bem, vamos aqui fazer uma pequena aqui observação, muito importante. Mateus, Marcos, Lucas e João não são para nós evangelhos. Não diga que Mateus, Marcos, Lucas e João é o nosso evangelho. Não é. Porque lá em Hebreus capítulo 9, verso 16 e verso 17, o apóstolo Paulo, que recebeu a revelação do próprio Deus, ele disse que para um testamento ter validade, para o evangelho valer, o testador tem que passar pela morte, tem que morrer, como aconteceu com Jesus de Nazaré. E aqui você sabe muito bem que Mateus, Marcos, Lucas e João foram os dias de vida de Jesus de Nazaré, do seu nascimento até a cruz. Quando ele morre, encerra esses 4 livros. Então, esses livros não podem ser chamados de Novo Testamento, porque o testador estava vivo, que era Jesus de Nazaré. Olha, nós conhecemos aqui uma denominação, e tenho certeza que você conhece também, né, que ensina assim, ó, pare de sofrer. Você já sabe de quem nós estamos falando. Pare de sofrer. Mas ensina a doutrina da circuncisão. Ensina a doutrina de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, com certeza, vão sofrer. Porque o evangelho é bem claro. Se vocês derem ouvido a outro evangelho, uma outra doutrina, diferente do evangelho da incircuncisão, vão sofrer uma doutrina falsa. Evangelho da circuncisão é uma doutrina falsa, um evangelho falso. E por consequências são apóstolos falsos e obreiros fraudulentos. Porque já teve fim, já acabou. Não serve, abençoados. Não serve essa história de Deus te abençoe, não é isso? Aceitar Jesus, batismo nas águas, tudo é falso. Por quê? Já acabou na cruz. A prática da doutrina dos apóstolos, da circuncisão, tem que ser deixada. Tem que ser deixada, abençoado, porque é falsa, envelheceu, rudimentou, acabou, Zé Fini. Não serve mais para nós. Aliás, nunca serviu para nós. Batismo nas águas, por exemplo, não serve, abençoados, rudimentou. Por que rudimentou? Porque na cruz, Romanos capítulo 6, verso 3 e verso 4, diz que o nosso batismo, que estamos depois da cruz, é o batismo de sangue. Não é batismo com água. Batismo com água para nós não serve para nada, não adianta de nada. O nosso batismo foi o batismo de Cristo ali na cruz. Quando você nasceu, você já nasceu batizado por Cristo, pelo sangue de Cristo. Doutrina de arrependimento. Olha, você precisa se arrepender. Abençoado. Quando nós nascemos, 2 Coríntios capítulo 5, 19, diz que o próprio Deus, que é Espírito, estava ali na cruz, em Cristo, reconciliando, trazendo de volta para Ele mesmo todos os seus filhos. Do que você tem que se arrepender para voltar para Deus? Nada, abençoado. Você precisa se arrepender, talvez, de alguma coisa que você faça com seu irmão, com a sua esposa, né, com o seu marido aí, alguma atitude errada que você faça. Mas para com Deus, não tem que se arrepender. Você precisa da educação, viver de acordo com o Evangelho da Graça, porque você já foi reconciliado por Ele mesmo. Fé em Deus, uma coisa muito falada, é até difícil de se entender. Não, eu tenho fé em Deus. Abençoado, isso aí não serve para mim, não serve para você, fé em Deus. Porque Efésios capítulo 2, verso 8, diz que pela graça somos salvos mediante a fé, e a fé não vem de nós, é dom de Deus. Dom de Deus. A direção mudou. Antes da cruz era daqui para lá. Agora, depois que ele morre e ressuscita, ele, de lá para cá, ele colocou em nós esse dom. Você crê em Deus não é pelas suas obras. Não porque você achou Deus bonitinho, ou porque Deus fez uma grande coisa na sua vida, porque Deus te deu um grande livramento, né? Que Deus te deu um bom emprego, uma boa esposa. Nada disso, abençoado. Não vem das obras. Você crê em Deus porque Ele mesmo quis colocar em você o dom da fé. Antes, a fé em Deus é falso. Isso aí não... Porque se você colocou, você pode tirar. Não é isso? O Evangelho diz que os dons que Deus dá é sem arrependimento. Você sempre vai crer em Deus, porque foi Ele que colocou isso em você.
passe o que passe, aconteça o que aconteça, isso não vai sair de você. Pare de sofrer, abençoado, pare de sofrer. Largue as práticas da lei de Moisés. Você tem que largar essas práticas. Batismo nas águas, jejum, campanha, corrente. Imagina, corrente para um filho de Deus, abençoado. Isso é uma coisa assim, lamentável, lamentável um filho de Deus se meter numa corrente, né? Nós somos livres, não é isso? E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Na religião que você participou, que eu participei, tudo que diz respeito à doutrina é fraude. É fraude, tudo ali é fraude, é ensino da circuncisão, porque lá só ensina circuncisão. Então é tudo ultrapassado, é tudo rudimento. Olha, deixa aqui, vamos aqui te falar, vamos falar aqui um pouquinho mais apertado. Vamos ver aqui uma fraude da religião. Qual? Olha só, aqueles que se chamam pastores e apóstolos. Ontem eu estava ouvindo o meu irmão Orlando Alves, que ele trouxe um ensinamento maravilhoso a respeito sobre esse assunto. Eu digo a você, procure o irmão Orlando Alves e ouça, empreste seu ouvido, que você vai aprender muito como eu aprendi com esse abençoado. Nós vamos aqui falar aqui um pouquinho a respeito dessa fraude chamada apóstolos e pastores e mestres. Vamos ler aqui um verso aqui, Efésios capítulo 4, vamos ler aqui o verso 11, que diz assim: e ele mesmo, falando de Deus, porque a religião, ela pega esse verso aqui, para dizer, não, é Paulo que diz aqui que tem pastor, que tem apóstolo. Então vamos ler aqui. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. E o verso 13, até que, está escrito na sua Bíblia aí? Até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até aqui só, até aqui está bom. Então vamos ficar aqui somente com apóstolos e pastores, porque são os dois mais citados, mais conhecidos na religião, mas isso aqui tudo vale para mestre, para doutor, para teólogo, professor de escola dominical, o que você identificar aqui. Diz que Deus deu uns para apóstolos e pastores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para edificar o corpo de Cristo da igreja. Carta escrita, veja bem, essa carta aos Éfesos foi escrita antes do ano 70. Esse foi o motivo para se ter apóstolos e pastores, o edificamento da igreja, dos santos, aperfeiçoamento dos santos, para edificar o corpo de Cristo, que era a igreja. No verso 13, ele diz, até. Pessoal, por favor, não cometa o mesmo erro que eu cometi por 30 e poucos anos. Eu li assim e passava por cima de tudo. Veja o que está escrito. Até chegarmos, que todos cheguemos. Então, havia um prazo de validade para esse dom na igreja, para os santos. Até. Não seria para sempre. Até. Nós lemos aqui em Hebreus capítulo 6, verso 1, que diz, prossigamos até a perfeição. Paulo diz para a igreja, prossigamos até a perfeição. Quando o apóstolo Paulo fala de perfeição, abençoados, ele não está falando aqui não, que o meu bom comportamento, né, que eu vou ser perfeito. Não é isso. Ele está falando do pacto da graça, o pacto perfeito, que iria chegar no ano 70, na volta de Cristo, com a destruição ali do templo, o pacto perfeito. Por isso que ele fala, prossigamos até a perfeição, até que cheguemos todos, onde todos conhecem o Senhor. Hebreus capítulo 8, verso 11, diz que haveria um pacto onde todos conheceriam o Senhor, que ninguém poderia falar, conhece o Senhor, você quer conhecer o Senhor? Não. Por quê? Porque o pacto da perfeição, todos conhecem ao Senhor. O pacto da graça, o pacto da perfeição, abençoados, já foi estabelecido.
já foi estabelecido, já aconteceu, já vivemos nesse pacto. Não estamos mais no pacto da lei, no pacto da imperfeição, onde não justificou ninguém. Nós estamos no pacto perfeito. Quando Cristo morre na cruz, e no ano 70, quando o templo foi derrubado. Na cruz, foi no aspecto espiritual. Somente Deus sabia disso. Quando Cristo morreu ali na cruz e acabou com a lei de Moisés, somente o próprio Deus, porque foi alguma coisa no aspecto espiritual. Mas quando o próprio Deus destruiu lá o templo lá de Jerusalém, aonde que eram feitas as oferendas, e voltou fazendo juízo sobre aquela cidade, então o pacto da perfeição foi estabelecido de uma vez por todas, que foi o pacto da graça. Se o apóstolo, veja bem, então vamos pensar, já mediante a isso, vamos pensar aqui, se apóstolo e pastor foram criados para o aperfeiçoamento dos santos, então não tem mais necessidade, porque nós já estamos perfeitos, já estamos no pacto da perfeição. Hebreus capítulo 10, verso 14, diz que Deus, com a sua oferta lá, com o seu sacrifício, com a sua obra ali na cruz, nos fez perfeitos até quando? Para sempre. Nós já somos perfeitos no Espírito aqui, somos perfeitos. Efésios capítulo 5, verso 27, diz que Deus, veja bem, se entregou a Ele mesmo ali na cruz, para Ele mesmo apresentar Ele, a igreja santa e irrepreensível, a igreja perfeita. Se a ideia, veja bem, se a ideia era ter pastores e apóstolos até a igreja chegar à perfeição, para o aperfeiçoamento dos santos, porque ninguém ainda era perfeito, porque ainda faltava se completar, e já aconteceu, para que você quer pastor e apóstolo se você já é perfeito? Se o próprio Deus já habita em você, abençoado. E outra coisa, falar dessa graça, falar do Evangelho da Graça, é uma função de todos nós. Eu hoje estou aqui, me foi me dada essa oportunidade, mas amanhã pode ser você, pode ser a abençoada família da Lima, que tem feito isso com grande excelência, pode ser qualquer um abençoado. Você não precisa de um título de pastor, nem de um título de apóstolo, para falar do Evangelho da Graça. Também não precisa estar na frente de muita gente, não. Você fala com o seu vizinho, fala com o seu amigo. Todos nós temos essa função de falar do Evangelho da Graça de Deus. Por quê? Porque esta palavra, a palavra da graça, está na nossa boca e no nosso coração aqui. Está aqui, ó. Foi colocada pelo próprio Deus. Romanos capítulo 10, verso 8, diz que essa palavra já foi imputada aqui no nosso espírito. Não precisamos de um guia, de um pastor. Não, o meu pastor falou, o meu pastor disse, o apóstolo, cobertura apostólica. Olha, não existe um negócio mais... Olha, não vou nem falar o que eu pensei, porque alguma coisa assim, você não merece ser ouvido, não merece ouvir isso. Mas não tem necessidade disso, abençoado. Não tem necessidade, porque você já é perfeito. Que perfeição que um apóstolo, um pastor pode te levar, se Cristo na cruz já te fez perfeito para sempre? Pense, por favor, pense nisso. Porque, infelizmente, ainda existem aqueles irmãos que não querem ler, não querem estudar, e pergunte para ele, por que você fez isso? Ah, porque meu pastor mandou, porque o apóstolo da minha igreja lá... Ô abençoado, o próprio Deus habita em você. E mais, deixa eu te falar aqui uma coisa muito séria, que eu sei que muita gente não vai gostar, mas é a verdade do Evangelho. O que se chama hoje, se você conhece, não sei se você conhece, apóstolo e pastor, todos esses que usam esse título, não, porque eu sou o apóstolo das conchinhas, eu sou o pastor Zezinho aí, olha, todos esses, na verdade, são obreiros fraudulentos, são falsos apóstolos, falsos pastores. Por quê? O pacto já terminou, o pacto da imperfeição já acabou, a perfeição já chegou, e a função que foi dada a esses homens já acabou, não tem mais necessidade. Agora eles são fraudes. Olha, e nós estamos sendo aqui bem bonzinho, porque o profeta Isaías, no capítulo 56, verso 11, diz que esses são cães gulosos. O Evangelho diz, o apóstolo Paulo diz, que pregam, ensinam por torpe ganância. É a única razão, abençoado, que pode ser alguém diferente da graça querer pregar o Evangelho por torpe ganância, porque nós já estamos no pacto da perfeição. E aí surge uma pergunta, né, que um amigo meu, ele
ele me fez, né, quando eu falei para ele, não, pastor, não tem mais pastor, não tem apóstolo, não posso usar esse título, né, porque ele me viu pregando uma vez, ele perguntou, você é pastor? Não, eu não sou pastor não, porque não existe mais esse cargo, essa função, o pastor Orlando, o pastor Dino, a pastora Vanilda, não existe isso, nós não temos essa função. Então, aí ele me perguntou, então a igreja não tem pastor? Oh, abençoado! E temos sim. E que pastor, né? Aliás, não temos um pastor, nós temos o pastor. É bem diferente, nós temos um pastor. E quem é esse pastor? Vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui. Vamos lá a Atos. Vamos ver aqui o que disse aqui o apóstolo Paulo. Nós sabemos até de cor, mas vamos ler aqui Atos capítulo 20, o verso 28. Uma reunião que o apóstolo Paulo fez com os líderes lá da igreja de Éfeso, e Lucas registrou. Atos 20, 28, ele fala assim, portanto, não, 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Isso aqui são palavras de Lucas, vocabulário de Lucas, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus. Aqui, por enquanto, a perfeição ainda não havia chegado. O templo ainda estava de pé. Que ele, Deus, resgatou, algumas traduções dizem que comprou, que pagou com seu próprio sangue. Então, quem é o pastor da igreja? Aquele que comprou com seu próprio sangue, o próprio Cristo. Romanos capítulo 8, verso 14, diz que porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, guiados por quem? Pelo pastor, pelo apóstolo? Não, guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se você é um filho de Deus, eu recebo que você seja um filho de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus, não pelo pastor, não pelo apóstolo. Aí você pergunta, como é que eu vou saber das coisas? O abençoado, Bíblia, que está escrito aqui, né? Pesquise, leia, compare, veja a verdade, o Espírito que está em você vai iluminar os olhos do seu entendimento e você vai saber qual é a verdade. Você não precisa de um homem para estar te dando a direção, porque a religião vai te dar direção segundo a lei de Moisés. O que eu estou te falando aqui, não confie somente no que eu estou falando. Confira aqui, ó, vai no Evangelho, pesquise, veja, não, realmente está dizendo aqui que Cristo comprou a igreja com seu sangue. Confira que apóstolos e pastores foi um dom dado lá por Deus, lá no tempo de Paulo, para o aperfeiçoamento da igreja. E a perfeição já chegou, já estamos no tempo da perfeição. Veja bem isso, abençoados. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E não por homens, não por doutrinas de homens. Você pode até ter um conselho de alguém, é diferente, mas esse conselho, essa direção, tem que ser de acordo com o Evangelho da Graça. Agora, doutrinas de homens, você está em pecado, você precisa fazer uma corrente. Isso, abençoado, não serve para nós. Apóstolos, pastores, mestres, doutores, para guiar a tua vida, foram extintos, abençoado, com a chegada da graça, com o pacto perfeito. Acabou, não existe mais esse dom, essa coisa que não, nós precisamos aqui de um pastor. O teu pastor é Cristo, o Espírito que já está em você. O nosso último verso aqui, ó, e vamos encerrar aqui, 1 Coríntios 3,16, que diz assim, não sabeis vós, olha, que diz aqui para você, que diz que precisa de um guia na sua vida, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você, abençoado. O Espírito de Deus habita em você. Aqui dentro está o Espírito de Deus. E na sua mão você tem a palavra dele. Para que você vai submeter a sua vida, contar a sua vida, né? Lá para um homem, para um pastor, para um padre, para um pai de santo. Você tem Deus na sua vida, no seu espírito. Não precisa mais desses guias. Já acabaram o tempo dos guias. Hoje nós somos guiados unicamente, exclusivamente pelo Espírito de Deus na nossa vida. Bem, abençoados com todas as bênçãos. Compartilhe a mensagem, por favor, para que outros possam ouvir, outros possam entender
que somos guiados pelo Espírito de Deus, que os tais falsos apóstolos lá, Pedro, Tiago e João, eram falsos porque pregavam a falsa doutrina. E os de hoje são falsos também porque repetem a mesma doutrina dos falsos apóstolos. Então, abençoados, recebo que hoje já seja aí o melhor dia da sua vida. Compartilhe a mensagem. Se possível, se inscreva no nosso canal do YouTube. Abençoados com todas as bênçãos. É o nome do nosso canal. Vamos botar o link aí, mas procure lá se o link ainda não estiver aí. Procure Abençoados com todas as bênçãos. Nos ajude aí a espalhar essa palavra, porque hoje é só o que nós podemos fazer, espalhar a palavra do nosso Pai, para que aconteça o que disse o apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 e 2, para que a palavra corra e seja glorificada. E todos tenham entendimento iluminados por Deus e saiam dessa mentira chamada religião. Isso é uma mentira, isso não existe mais. Deus habita no nosso espírito. Abençoados com todas as bênçãos, recebo que hoje já é o seu melhor dia. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência, e recebo que o que você ouviu hoje te fez muito bem aí no seu entendimento e, por consequência, melhore a sua participação nesse teu corpo de carne. Abençoados com todas as bênçãos.